Olá pessoal, eu sou o professor José Antunes, estamos aqui para mais uma aula de biologia. Nós vamos falar sobre os seres vivos, classificação. Pensando de uma forma geral, o que é classificar? Sem pensar em seres vivos, o que é classificar? Uma reflexão, o que é classificar? 2 minutos. Então, classificar é o que? Organizar, dar nome, selecionar, né? Isso falando tudo. Por quê? Classificar é uma necessidade, organizar é uma necessidade do ser humano. Ninguém vive sem organização, sem classificação. Então, todos nós pensamos em classificação, em organização, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, onde nós frequentamos um clube ou qualquer ambiente que faz parte do nosso dia a dia, ele tem que estar organizado. As coisas, os objetos, aquilo que nós usamos tem que estar organizado. Então, isso faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a organização, a classificação. No caso dos seres vivos, não é diferente. Para se estudar os seres vivos, tem que ter uma organização, uma classificação. Pensando ainda em algo que não seja vivo, por exemplo, para a gente entender, um feirante, ele vende frutas. E ele vai lá no centro de distribuição e ele compra em atacado, em quantidade. E para ele vender, ele não vai vender em quantidade. E o objetivo dele é o quê? É obter lucro. Então a vida dele, ele é feirante, é a profissão dele, e ele tem que ganhar dinheiro para poder sobreviver. Então, e ele, para vender as frutas, ele tem que classificar, tem que selecionar, ele tem que fazer com que as frutas sejam distribuídas ou vendidas por quilo, por unidade, por dúzia. E para ele fazer isso, ele tem que ter determinados critérios. Ele tem que utilizar algum critério para poder fazer isso, para ele selecionar. Ele vai selecionar pelo tamanho, pela qualidade, se está madura, se está verde. Então, ele tem que utilizar algum critério para classificar, organizar as frutas para poder ele obter lucro. No caso dos seres vivos, para organizar, para selecionar, para dar nomes ou para classificar os seres vivos, também tem que ter critério de classificação. Então, o homem, ele, desde o início da história, ele já pensou em classificar os seres vivos. Aristóteles foi um dos primeiros a pensar na classificação das espécies. E ele utilizou critérios para classificar os seres vivos. Nas primeiras classificações de Aristóteles, ele pensou em animais, e ele organizou esses animais em 2 grupos. E ele utilizou como critério o sangue. Animais com sangue e animais sem sangue. Então, no caso, era um critério arbitrário. Então, ele utilizou critérios arbitrários. Por quê? Porque, na época, ele entendeu isso, e ele achou que tinha animais com sangue e animais sem sangue. Mas hoje, você pensando hoje, existem animais sem sangue? Os insetos, por exemplo, a barata, é um ser sem sangue? Não. Os animais, de uma forma geral, eles possuem sangue. A diferença é que, no caso dos insetos, eles têm um sangue diferente
do sangue dos vertebrados, por exemplo, no nosso sangue. Nós somos animais vertebrados, temos o sangue. E nós temos o sangue com a coloração avermelhada. Por que nós temos o sangue com a coloração avermelhada? Porque existe uma substância no sangue que dá essa cor vermelha, a hemoglobina. Mas, no caso dos insetos, eles também possuem sangue. A diferença é que eles não possuem a hemoglobina, essa substância que dá a cor vermelha ao sangue. Então, só para a gente entender essa classificação de Aristóteles, o critério que ele utilizou, foi a primeira classificação. E depois nós tivemos várias outras classificações dos seres vivos de uma forma geral. E por quê? Porque na ciência nada é fixo, é para sempre. Não, vai ocorrendo mudanças. À medida que o homem vai estudando, vai aprendendo mais, vai descobrindo mais, ele vai modificando as coisas. E na classificação dos seres vivos também acontece isso. O homem vai modificando também as classificações. E aí nós tivemos um grande colaborador para a classificação dos seres vivos, que foi um rapaz chamado de Carlos Linneu, que ele já deu nome a milhares de espécies de seres vivos. E esse nome que ele deu é utilizado até hoje, ou seja, o sistema de classificação utilizado por Linneu, ele é utilizado até hoje com algumas modificações. Então, o Linneu, ele utilizou um sistema de classificação que é o sistema binominal, nomenclatura binominal e universal. E a classificação de Linneu é uma classificação natural. Ele já utilizou um sistema natural de classificação. Por quê? Porque ele tinha alguns critérios bem definidos que são utilizados até hoje, com algumas modificações. Nós temos, por exemplo, uma grande variedade de espécies, e por isso essa necessidade de classificar, de organizar os seres vivos, devido a uma coisa que nós chamamos de biodiversidade. O que é biodiversidade? Biodiversidade é o conjunto de vários seres vivos que habitam uma determinada região, é chamado de biodiversidade. Tem regiões que é chamado megadiversos, ou seja, a variedade de espécies é muito grande. Por exemplo, nós temos a região amazônica, é uma região rica em biodiversidade. Tem região amazônica, tem região amazônica que o homem ainda não conseguiu explorar essa região. Nós temos o Amazonas, que é o estado, e nós temos a região amazônica, que é o quê? Toda a região do Brasil e de outros países. Então tem localidade que é de difícil acesso, que o homem não conseguiu chegar lá ainda. E mesmo onde ele conseguiu chegar, como a variedade de espécies é muito grande, tem espécies desconhecidas, que não está ainda catalogada nos livros de classificação das espécies. Então, no caso, o Linneu, ele tomou como base para classificar os seres vivos a espécie, que para Linneu, espécie era algo bem diferente do que é hoje. Para Linneu, a espécie era algo imutável, Então, Linneu, ele tomou como base a espécie, mas ele era fixista. O que significa fixista? É que ele não acreditava na evolução das espécies, mas ele tomou como base para classificar os seres vivos a espécie. E hoje,
ele, no caso do Linneu, ele definia a espécie como um conjunto fixo. Hoje nós temos a definição da espécie como um conjunto de seres vivos com maior grau de parentesco entre si, com capacidade de cruzamento para originar descendentes férteis. Por que férteis? Porque quando se cruza os indivíduos, os animais, quando eles se cruzam, o objetivo deles é o quê? É originar descendentes. O cruzamento, a reprodução é para originar descendentes. Então, e esses descendentes têm que ser férteis. Por quê? Para dar continuidade à espécie. A principal função da reprodução é dar continuidade à espécie. Se a espécie parar de se reproduzir, ela vai ser extinta. Mas para ter continuidade, ela tem que ser fértil. Por isso que ele fala nessa definição, originar descendentes férteis. Pode ocorrer cruzamento de espécies diferentes? Pode ocorrer um cruzamento entre duas espécies diferentes. Às vezes, não é comum, mas pode ocorrer. Mas o que não acontece é originar descendentes. Pode ocorrer um cruzamento entre um gato e um cachorro, um tigre e um leão, mas não vai originar descendentes. Só que existe exceção, toda regra existe exceção. No caso, a mula, por exemplo, ela é originada do cruzamento de espécies diferentes, entre espécies diferentes. A mula é originada do cruzamento do cavalo com a fêmea do jumento ou do macho do jumento com a égua e origina a mula. Portanto, a mula é estéril. Por quê? É os chamados organismos híbridos, que eles são originados do cruzamento de espécies diferentes. Mas isso não é comum, é uma exceção. É uma exceção que acontece na natureza, né? Então, toda regra existe exceção. E aí, essa exceção, né? Então, voltando lá ao caso de Linneu. Linneu foi o grande colaborador para a classificação dos seres vivos e ele já deu nome a milhares de espécies e ele utilizou como base a espécie. E ele também utilizou o sistema de classificação de Linneu é um sistema de classificação binominal e universal. O que significa isso? Sistema binominal porque o nome da espécie, o nome científico, né, é formado por dois nomes. Um que se refere ao gênero e outro que se refere à espécie. Para classificar qualquer ser vivo, nós temos um caminho a seguir, ou seja, as categorias de classificação, chamadas categorias taxonômicas, que são o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, esse é o caminho para classificar qualquer um ser vivo. E a espécie é o que? É um nome científico. Todos os seres vivos existentes na natureza que foram catalogados, ou seja, classificados, eles possuem um nome científico. Alguém estudou e deu um nome científico. E esse nome científico é formado por pelo menos dois nomes. Por que pelo menos dois? Porque pode ter mais de dois e não menos de dois. Então, para a gente entender, por exemplo, essa nomenclatura binominal, nome científico. Então, nós temos uma imensidade de espécies, como eu já falei, e essas espécies, elas estão nos mais variados ambientes, e aí alguém
estudou, deu um nome científico a essa espécie. Um exemplo, o cachorro, que é o Canis familiaris. Então, dois nomes, Canis familiaris, é o nome científico da espécie, e cachorro, cão doméstico. Mas nós temos, por exemplo, a raposa, coiote, que também tem um nome científico. E eles são parentes próximos. O cachorro e a raposa são parentes próximos, mas são espécies diferentes. Então eles pertencem ao mesmo gênero, Canis. É o Canis familiaris e o Canis latris. O lobo também é parente, mas é uma espécie diferente. É o Canis lupus. Então, são espécies diferentes, muito próximas, mas são espécies diferentes. A mesma coisa, o tigre, o leão e a onça são três espécies diferentes, mas que estão no mesmo gênero, mas são espécies diferentes, né? Então, essa nomenclatura de classificação que já foi dada por Linneu e que ainda hoje é utilizada. Então, toda e qualquer espécie que você possa imaginar tem um nome científico. Imagina, por exemplo, aquela formiguinha que aparece no açúcar, o elefante, o leão, o homem, o macaco, todos têm um nome científico. E se eles têm um nome científico é porque alguém deu essa denominação. Então, e o que significa sistema, quando ele fala sistema binominal? É dois nomes. E o sistema universal, a nomenclatura binominal e universal. Binominal, dois nomes, e universal, que serve para o mundo inteiro. Então, canis familiaris, em qualquer lugar do mundo, é canis familiaris. No Brasil, no Japão, na China, qualquer lugar é canis familiaris. Então, por que isso? Porque nós não podemos estar falando do canis familiaris aqui e falando do mesmo animal lá na Índia com outro nome. Então, ia ocorrer o quê? Uma confusão. E para evitar, para solucionar essa confusão, nós temos um nome científico. Então, para algumas espécies, pode não ser difícil isso, pode ser complicado, mas para outras, sim. Por exemplo, o que causa as doenças? A maioria das doenças é causada por um fator natural, por um agente biológico, vivo. E se é um agente vivo, ele tem um nome científico. Então, por exemplo, eu podia estar falando de uma doença, do ser causador da doença lá no Japão, e poderia estar falando desse mesmo ser causador dessa mesma doença no Brasil com outro nome. Então, para não acontecer essa confusão, é que nós temos o nome científico. Cada espécie tem o seu nome científico. É como se fosse o nosso nome próprio. Todos nós temos o nosso nome próprio, que é catalogado lá no cartório. Alguém foi lá no cartório e fez o seu registro de nascimento. E ele colocou o seu nome lá, Joaquim da Silva Santos. Este é o seu nome. E existem outros com o mesmo nome? Existe. Aí você tem a sua identidade, tem suas características que diferencia do outro, né? É isso que acontece no caso dos seres vivos. Cada espécie tem suas características específicas, né? Que vai caracterizar seu nome científico. Então, isso é através de quê? Das diferenças e semelhanças que você vai chegar ao nome científico da espécie.
Então, não é fácil dar um nome de uma espécie, mas você vai pelo grau de parentesco. O grau de parentesco que você vai chegar ao nome da espécie. Então, se você já tem conhecimento de uma espécie semelhante, parecida, aí fica mais fácil de você dar um nome àquela espécie. Então, e tem algo muito importante, porque para você dar um nome a uma espécie, por exemplo, você vai escrever o seu nome próprio. Seu nome próprio tem que ser com letra maiúscula. Então, a nomenclatura da escrita é nome próprio escrito com letra maiúscula. Então, no caso dos seres vivos, também existe essa regra. O nome do gênero é escrito com inicial maiúscula e o nome da espécie é escrito com inicial minúscula. Então, isso também é uma regra da nomenclatura de classificação dos seres vivos. Então, é uma explicação geral sobre a classificação.